de Deus na vida do homem. Vamos entender por que esse tema que Deus me entregou. Glória a Deus. Abram suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no primeiro capítulo, e vamos ler. Bota a partir do 1, bota o 1 e o 2. Vamos ler o 1 e o 2. Eu gosto sempre de ler lá do início, depois nós vamos ler o Novo Testamento, para testificar e mostrar que tudo que Deus faz é perfeito. E que Ele confia na mão de homens pecadores, falhos como nós, algo tão poderoso que é a revelação da palavra de Deus. Amém? Está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. No versículo 2, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Sabemos que Deus, Ele é considerado e é como a Trindade Santa: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, correto? E quando você lê ainda aí em Gênesis, capítulo 1, quando você vai ler o versículo 3, olha o que diz: e disse Deus. E disse quem? Deus. Primeiro nós lemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo ou da terra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E a gente vai ver por diversos versículos falando: e disse Deus, e haja, e haja. Então conseguimos entender que aí está se referindo a dois momentos: o Espírito e Deus. E aonde está o Filho? Livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Que vai dizer assim a palavra do Senhor: então disse o Senhor Deus: o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E lá no livro de João, no capítulo 15, no seu versículo 1, vamos ver o que diz. João 15, 1. Está escrito assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Até aí. Então a árvore que o Senhor se referiu, quando Deus disse: coloquemos o homem para fora do jardim, para que ele não alcance a árvore da vida e viva eternamente. A palavra de Deus está se referindo ao Filho. Porque se você ler também, não precisa ir, mas no livro de João, capítulo 1, vai dizer: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ele estava no princípio, e todas as coisas foram feitas por meio dele. Correto? Então a gente pôde ver no Velho Testamento a prova de que Deus, Ele é três, mas que os três se resumem em um: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Vai no livro de Mateus, capítulo 3. Vamos agora para o Novo Testamento. Porque se eu lesse só o Novo Testamento, vocês iam dizer: mas aí agora é fácil. Jesus fala o que quer, né? Infelizmente, nem todos que estão no nosso meio ainda crê de verdade que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o próprio Deus. Amém? Mateus 3, versículo 16, vai dizer assim: assim que Jesus foi batizado, saiu logo das águas. Nesse instante, o céu se abriu,
E João viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre Jesus. No 17, uma voz do céu disse: este é meu filho amado, em quem me agrado, ou em quem me comprazo. Eis aí o momento aonde está o filho se batizando, aonde está o Espírito Santo descendo em forma de pomba, e aonde o pai diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém, igreja? Se existir alguma dúvida, foi esclarecido, amém? Ainda ficou alguma dúvida? Não. E o tema diz os 3 estágios de Deus na vida do homem. Essa tarde, Deus falou muito ao meu coração sobre essa palavra. E eu até me questionei, eu disse: mas Senhor, logo eu, que aprendi a ler na Bíblia, não sou um homem muito estudado. Isso não é uma palavra para um homem como eu, isso é uma palavra para um doutor, que estudou muito, que pesquisou muito, porque é uma palavra revelativa, é algo muito poderoso. Por isso eu disse: bota seu celular no silêncio, não se distraia por nada, porque você vai perder o que Deus tem para falar na sua vida. Porque não adianta você vir ao culto e ficar mandando mensagem para os outros, porque você está diante do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Mas os 3 estão aqui? Não, mas o Espírito Santo está, e aonde um está, representa os 3, porque o Pai não está mais aqui, porque o Filho não está mais aqui, mas o Espírito Santo está em vós e habita em vós. E Ele está vendo tudo o que você está fazendo, no momento qual você deveria ter reverência para com o Deus Todo-Poderoso. Mas muitas das vezes o culto ele não é muito importante, e você perde de receber do céu a revelação da palavra de Deus. É por isso que quando o apóstolo diz: pregou sobre o quê? Qual foi o livro? Quase ninguém sabe, porque estava distraído e não deu a atenção devida àquele que deu a vida por você. Amém? E eu lendo essas palavras, o Senhor falou muito forte ao meu coração, e eu fiquei até com medo: Senhor, mas eu devo pregar isso? Ele disse: você vai pregar isso. Eu disse: quem sou eu para dizer não? Para a gente finalizar essa parte aí da Trindade Santa, ainda em Mateus, no capítulo 28, 19, olha o que está escrito. 28, 19. Já está no monitor. Quem não achou ainda, escola bíblica, tem um monitor aí para ajudar. Portanto, ide fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Volta para Gênesis e vamos iniciar a palavra. Gênesis no capítulo 12, a partir do versículo 1. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Quem foi que disse isso a Abraão? Foi o Espírito Santo? Foi o Filho? Ou foi o Pai, pelo que você lê? Quando Deus fala, ninguém diz não. É diferente quando você não tem intimidade com Deus e o Espírito Santo te fala algo, gera dúvida muitas das vezes no seu coração, porque você fica incerto, porque você ainda não tem o discernimento necessário para saber se aquela voz foi do Espírito Santo ou se foi de algum espírito maligno. Mas quando o próprio Deus fala a você, não tem dúvida. Quando o próprio Deus diretamente fala com Abraão: ei, sai da sua terra, sai da tua parentela,
E ele vai dizer mais no versículo 2: farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoareis os que te abençoarem, no versículo 3, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando vem algo bom sobre a sua vida, você faz e diz logo que foi Deus. Você não quer saber. Nesse momento não te gera dúvida. Quando é algo para você conquistar alguma coisa, você não pensa duas vezes. Você diz logo, foi Deus purinho que me abençoou. Não é verdade? Quando Deus fala que é para você se dedicar à obra, para você parar mais de buscar as coisas terrenas, te gera dúvida. E você, será que foi Deus? Porque nós somos assim. Nós pendemos para esse lado, infelizmente. Mas olha, quando Deus fala com Abraão, farei de ti uma grande nação, vou te enriquecer, e através da sua vida todas as famílias da terra serão benditas. É muito fácil para Abraão sair da sua casa, da sua parentela e vou embora, porque eu sei quem me prometeu, e eu sei que ele é fiel e que ele cumpre. Mas o que é que Abraão ele está representando entre os 3 estágios de Deus na vida do homem? Abraão ele representa o Deus próprio falando com o homem. Não tem dúvida, não gera dúvida. E Abraão ele sai, e Deus cumpre na vida de Abraão o que ele prometeu. Mas para dar continuidade, quem é que vem? Quem é o próximo filho? Primeiro vem Ismael, né? E depois vem Isaac. Correto, igreja? Deixa eu perguntar algo para você. Quando você lê a história de Abraão na Bíblia, Abraão teve alguma dificuldade? Abraão passou pelo que José passou? Abraão sofreu as perseguições que Jesus sofreu? Você vai ver que Abraão teve vida fácil, porque Abraão conseguiu conquistar tudo que Deus prometeu. Tudo que Deus prometeu se cumpriu na vida de Abraão. Então no tempo de Deus, lá no início, não era difícil não. Difícil é hoje, para quem quer andar sozinho. E nós vamos chegar lá. Então é tão fácil que Abraão não está nem procurando deitar com outra mulher, e a sua própria esposa oferece: toma minha serva. De tão fácil que é a vida de Abraão. Porque quando Deus ele promete algo, ele cumpre. Mas nasce Ismael. Depois o Senhor manda anjos. Olha a diferença. Não é uma visão que Abraão está vendo. Anjos se apresentam a Abraão, tá? Em forma de homens. Não é assim que está na palavra? Anjos se apresentam a Abraão em forma de homem. E diz: você terá um filho. E Sara ri, como nós sabemos. Mas não foi uma visão que Abraão viu. Você entende como é diferente no tempo do primeiro estágio de Deus com o homem? O próprio Deus ele descia no jardim para falar com Adão. Era diferente do tempo que Isaac vem. É por isso que a palavra vai dizer: Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. E você vai ver que são 3 homens que vivem em um tempo diferente do outro. As formas que eles viveram e as coisas que eles enfrentaram não foram as mesmas coisas. Você vai ver que as histórias de cada um é diferente da outra. Então Abraão gera Isaac. E qual é o tempo de Isaac? O tempo do filho, Jesus Cristo. Olha como o Velho Testamento vai apontar para o Novo. Porque tem algo muito poderoso no tempo de Isaac que vai fazer você lembrar de Jesus. O que foi que o Senhor pediu a Abraão? Para sacrificar quem? O seu filho Isaac. Quando você lê isso, quando você ouve isso, você lembra de quê? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário.
E você vai ver que no tempo de Isaac, para ele, as coisas não foi difícil também não. Ele já encontrou tudo pronto. Até a mulher de Isaac é o servo de Abraão que vai buscar para ele. Ele não precisa, pastor Júnior, nem ter o trabalho de ir atrás. Ele fica lá, ó, e o servo é quem vai buscar para ele. Sabe por quê? No tempo que Jesus estava na terra, não tinha tempo ruim para ninguém. Porque cego levantava, cego enxergava, coxo levantava. Não tinha tempo ruim. Aonde Jesus ia, está indo para uma festa, para no tanque, chamado Betesda, que está lá há 38 anos, levanta e anda. Não tinha tempo difícil para o povo. Não tinha dificuldade. Porque até um defunto que vinha saindo e ele ia entrando, ele dizia: ei, acorda, levanta. Não tinha tempo ruim. Era o tempo que não precisava de lágrimas, porque Jesus era o próprio sacrifício na terra. Era esse o tempo de Isaac. O tempo que Abraão foi sacrificar o seu filho. E Deus disse assim: não precisa não, que eu já conheço o seu coração agora, Abraão. Então o tempo de Abraão está correlacionado como o primeiro estágio, Deus e o homem. Deus, para levantar uma nação escolhida dele, ele chama quem? Abraão. E Deus está mostrando tudo para a nação a qual ele levantou. Ei, vai vir o tempo de Isaac. Jesus lá na frente para vocês não desacreditar. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Porque quando você pede a direção ao Senhor, Ele te entrega algo que você nunca imaginou, mas que está ali. Basta você se submeter, se humilhar e dizer: Senhor, fala comigo. E Deus fala. Então a gente vê que o tempo de Abraão, o tempo de Deus e o homem, e o tempo de Isaac, é o tempo de Jesus, que está na terra, tirando a dor do povo, tirando as enfermidades, tirando as imperfeições. E a multidão seguia Jesus, porque sabia o que Jesus poderia fazer. Então não tinha dificuldade na época de Jesus. Por quê? Porque ele estava na terra, andando sobre a terra, e todo mundo respeitava o que Jesus fazia. Porque a palavra do Senhor diz que evangelho é o quê? É poder. E o povo se maravilhava com tudo aquilo que eles viam, e eles iam atrás do mestre. Mas será que, se Jesus não conseguisse curar algum daqueles cegos ou leprosos, será que o povo continuaria acreditando em Jesus? Quando Deus não faz algo na sua vida que você quer, você continua da mesma forma, servindo a Ele, buscando a Ele, ou você diminui o seu nível de busca? Como você é diante de Jesus? E por que esse último tempo é o pior, pastor? O tempo de Jacó. O que é que Jacó faz com seu irmão? Trapaceou seu irmão. Você tem encontrado muita gente trapaceira aí fora? Você tem encontrado muitos homens mentirosos aí fora? Você tem encontrado muitos homens corruptos aí fora? Mas não se preocupa não, porque a palavra do Senhor diz que aquilo que o homem semear, aquilo também ele vai colher. Então no tempo de Jacó, olha como é diferente. Ele trapaceia o irmão. Ele vai comprar a primogenitura do irmão com um prato de lentilha. O que é isso? Se aproveitou da fraqueza, da necessidade do irmão e trocou a bênção, a primogenitura, por um prato de lentilha. Sabe o que é isso? São as pessoas que andam emprestando dinheiro, se aproveitando da miséria dos outros. É 20%, é 30%. É esses últimos tempos que nós estamos vivendo. Foram esses tipos de homens que se levantaram de lá para cá. Mas tem algo poderoso. Quando Jacó ele foge, porque o seu irmão queria te matar, ele para em um lugar cansado, e ele faz uma pedra de travesseiro, e ali ele tem uma visão. Mas peraí, Abraão não teve visão, Isaac não teve visão, mas Jacó teve visão.
uma escada e os anjos subiam e desciam. E também me lembro que lá no livro de Joel, vai dizer que nos últimos tempos, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos sonharão, os velhos sonharão e os jovens terão visão. Vocês estão entendendo? Época do Deus Pai, época do Deus Filho e a época do Espírito Santo de Deus agindo em nós. Jacó, ele vai para a casa do seu tio e lá ele encontra um igual a ele, trapaceiro, e bota ele para ralar, para trabalhar, para colher o que ele plantou com o irmão. Nós estamos vivendo esse período. E agora, o que fazemos? Em meio a um mundo de caos, em meio a um mundo onde nós não sabemos mais em quem confiar, em quem acreditar, porque são tantos homens mentirosos, falsos, nessa terra, que só há uma esperança: o Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo nas nossas vidas. Olha o que está escrito no livro de João, no seu capítulo 14. Abram suas Bíblias lá. Olhe para seu irmão que está do seu lado e diga para ele: meu irmão, realmente nós estamos num tempo mais difícil, porque em outrora os homens tinham palavra e hoje está escasso. Mas não te preocupa não, porque Deus já havia preparado tudo e Ele não desamparou nenhum de nós. Ele não nos deixou órfãos. Ele prometeu e Ele enviou o Espírito Santo da verdade. Aleluia. Aplauda Jesus, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Olha o que está escrito, João capítulo 14, versículo 15. Se me amais e guardar os meus mandamentos. É isso, meu Deus. 14, 15. Se me amais e guardar os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro, o Consolador, para que esteja convosco para sempre. No versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e está em vós. Prestem bastante atenção no que essa palavra ela diz. É uma promessa que Jesus faz, que Ele precisa ir para enviar o outro, o Espírito Santo da verdade. Quem tem Deus, quem sabe que carrega a presença de Deus, não anda mentindo, não anda fazendo falcatrua, não anda fazendo aquilo que é errado. Mas olha o que diz no 17, preste bastante atenção. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Você sabe quem é o mundo? São os ímpios, são aqueles que ainda não fizeram aliança com o Senhor, mas eles não podem receber. Por quê? Quando você não conhecia Deus, para os que não vieram de berço ao Evangelho, a primeira vez que você foi na igreja, você ouviu uma pregação e você se converteu? Ou você precisou ouvir várias vezes, para que a palavra fosse entrando em você, e você começasse a gerar fé dentro do seu coração, para que você pudesse crer em Jesus? Essa é a diferença. Os que não conhecem, não vão receber. E você precisa ter paciência com esses, ensinar, pegar na mão e dizer: vamos, porque hoje eu tenho, porque hoje eu conheço o Espírito Santo da verdade, e eu preciso que você também tenha. Eu preciso que você também receba, porque do jeito que está esse mundo, sem o Espírito Santo, você não vai conseguir sobreviver. Você não vai chegar a lugar algum, somente com o Espírito Santo da verdade. Porque com mentira, sabemos quem é o pai da mentira, é Satanás. Então entendam nessa palavra: o mundo não pode receber,
porque não vê e nem o conhece. Alguém está vendo aí o Espírito Santo? Então, se você que conhece, é cristão e tem ele em você, não vê, como é que o ímpio vai ver? Se você não explicar para ele, se você não apresentar para ele: ei, você sabia que tinha 3 estágios de Deus na vida do homem? Havia um momento que você poderia ver os anjos. Houve um momento que você poderia ver Jesus sobre a terra, curando, salvando. Mas agora você não vai ver mais. Você precisa crer e confiar que só no Espírito Santo de Deus você vai poder sobreviver. Sem Ele você vai ser sufocado, como a semente que caiu nas pedras e logo foram sufocadas. Como a semente que caiu nos espinhos, logo foram sufocadas. Então nós precisamos entender que você que tem o Espírito Santo da verdade, precisa mostrar para o que não pode receber, que se ele tiver uma atitude de abrir o coração para o Senhor e dizer: eu aceito o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida, porque eu entendo que você um dia aceitou e você é diferente. Eu tenho visto a diferença na sua vida. Mas me diga uma coisa: você é alguém que carrega o Espírito Santo da verdade, ou você é alguém que carrega o Espírito Santo da mentira? Você é alguém que é exemplo para o que não conhece, para o que ainda não pode receber? Você é um canal de bênção para a vida dele? Ou você é alguém que é um canal de maldição, que envergonha o nome do Senhor? Porque nós somos do que não precisamos ver, nós precisamos crer. Você crê no Espírito de Deus que há em vós, que foi derramado sobre as nossas vidas, que nos dá a visão, que fala conosco, que nos dá a direção? Quem você é? Você realmente é alguém do tempo de Jacó, que se tornou Israel? Porque um dia todos nós fomos Jacó. Enganamos as pessoas, mentimos para as pessoas, enrolamos as pessoas. Mas chegou um tempo que nós nos tornamos Israel de Deus, e não mais Jacó. Israel de Deus, referência na nação, aonde todo mundo olha e diz: de lá vem a minha bênção, de lá vem o meu socorro. Você tem sido um Israel de Deus, ou você tem sido uma vergonha? Ainda aí no livro de João, no capítulo 16, no versículo 7, vai dizer assim: todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Vamos ler até o 13. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vós anunciará o que há de vir. Você tem anunciado que aquele que subiu um dia vai voltar? Mas você anuncia, e é esse exemplo. Você carrega esse Espírito Santo da verdade. Porque não adianta só você falar, você tem que ser o exemplo. Porque só as suas palavras não vão convencer, mas o teu testemunho vai atrair as pessoas à presença de Deus. E quando elas chegam na presença,
Elas vão questionar. O irmão me convidou para vir à igreja e contou para o pastor Júnior tudo o que estava acontecendo na minha vida. Fofoqueiro. Porque foi assim que eu disse no primeiro dia que eu fui na igreja. Eu disse: quem contou minha história para o apóstolo? Que foi outro apóstolo. Quem contou minha história para ele? Só que Deus sabia que eu era problema e me botou numa igreja que tinha 2.000 pessoas. Eu não tinha como saber quem foi que contou. Porque assim, o ímpio que não recebe o Espírito, ele não vai entender que o Deus poderoso usa a vida do homem para falar com ele. Mas quando nós entendemos: ninguém falou não. Então foi Deus, foi. Só pode ter sido Deus, porque só ele sabia disso. Você começa a entender que Deus, ele é real. Você começa a entender o manifestar de Deus através de vida de homens que um dia se submeteram à vontade de Deus, que um dia entenderam que não poderia viver nesse mundo de qualquer forma, de qualquer jeito, mas que precisava carregar dentro dele o Espírito Santo da verdade. Porque Jesus prometeu que enviaria e enviou, e hoje ele habita dentro de nós. Então houve sim um tempo que Deus estava fora. Houve sim um tempo que Deus andou do lado. Ei, igreja, mas chegou o tempo que ele está dentro de você. Chegou o tempo que ele habita em você. Aplauda Jesus, porque ele é digno. Mas o que você tem feito nesse tempo? Você tem zelado para que cada dia mais ele tenha prazer de habitar em você? Ou você tem envergonhado o Espírito Santo da verdade? Quantas almas você convidou hoje para vir ao culto? Você está preocupado com quantas vidas de perder a sua salvação? Ou talvez você diga: eu não sou um bom exemplo para evangelizar. Eu não sou um bom exemplo para convidar alguém para vir para a igreja. Então eu não vou convidar. Mas entenda, aí fora está cheio de homens corruptos. E se você não carrega a presença, porque no início nós lemos que o Espírito de Deus pairava, e o Senhor disse: haja luz, e as trevas partiram. Se você carrega a luz, o Espírito Santo da verdade, aonde você chegar, as trevas vai ter que partir. Ela não vai conseguir permanecer no mesmo lugar. Você vai chegar em alguns lugares e você vai ver pessoas incomodadas. É porque a presença de Deus está na sua vida. E aonde a luz chega, as trevas não podem permanecer. Mas quando você chega nos lugares, alguém se incomoda de alguma forma? Ou você não está incomodando o inferno? Ou você não incomoda o inferno de jeito nenhum? Ou você anda no meio e parece que é o mesmo? Porque para os que servem ao Senhor e carregam o Espírito Santo, há algo diferente. Porque você vive uma verdade. Você não vive uma farsa. Você não vive uma mentira. Então, igreja, houve 3 tempos, 3 estágios de Deus na vida do homem. E esse último é o pior. Não se arrisque a andar sem o Espírito Santo. Não queira provar para ver. Não andem sem o Espírito Santo da verdade. Porque se você anda sem o Espírito Santo da verdade, não sabemos até quando você vai suportar. Não sabemos até quando e até onde você vai chegar. Mas se você tem o Espírito Santo da verdade, você não deve temer a nada. Se você carrega a presença de Deus na sua vida, você não deve temer a nada. Porque tempo difícil, Jacó enfrentou. Foi enrolado, foi enganado pelo próprio sogro.
Mas ele permaneceu ali dizendo: eu sei por que eu estou passando por isso. Eu não culpo ninguém não. Nem a minha mãe que armou tudo para mim, eu não vou culpar ela não. Porque eu decidi fazer aquilo com meu irmão. Sabe o que é isso? A primeira atitude de alguém que um dia errou, falhou, reconhecer o seu erro. E dizer: ele me enganou, eu fui pior do que ele que enganei meu irmão. Eu vou trabalhar mais 7 anos. Até eu conquistar aquilo que Deus tem para a minha vida. Mas nunca mais irei trapacear ninguém. Vou até voltar lá e fazer as pazes com meu irmão. Vou dar até presente a ele, para ver se eu consigo comprar ele. Mas sabe o que aconteceu? Esaú disse: você me comprou só uma vez. Não preciso dos seus presentes mais não, porque você pode estar armando alguma contra mim. Entendeu? E Deus ali faz a paz entre ele e o irmão. E aquele que era Jacó se torna Israel de Deus. Então todos nós temos a oportunidade, porque vivemos no tempo da misericórdia de Deus, aonde o sangue do Cordeiro nos purifica e nos limpa de todo pecado, onde nós temos todos os dias a oportunidade de nos arrependermos e dizer: a partir de hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A partir de hoje eu decido não viver mais as coisas que eu vivi em outrora. A partir de hoje eu decido viver uma vida diferente, porque eu entendo que esse é o último estágio. Eu não vou ter mais uma outra oportunidade, eu não vou ter outra chance, porque o próprio Pai falou: é a última. Essa é a última. Quem aproveitou, aproveitou. É promoção relâmpago. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai perder a bênção, vai perder a sua salvação. Então, igreja, acordem, despertem. É o tempo mais difícil, sim, para quem está sem o Espírito Santo de Deus. Mas para quem tem o Espírito Santo de Deus, não tem dificuldade. Tudo que vem sobre os nossos ombros é para forjar, enrijecer os nossos lombos e forjar o nosso caráter. Então não arrisque ficar sozinho. Não arrisque caminhar com suas próprias pernas. Não arrisque achar que você é mais ou melhor do que Deus, porque você não é. Porque você não é. É melhor você se submeter. É melhor você obedecer. E começar a virar adulto, como Paulo. E não mais criança. E começar a receber o leite espiritual. Começar a ouvir aquilo que é ministrado nesse altar, aquilo que é pregado. E começar a querer para si. Como um alimento que você gosta muito. E você não consegue viver sem comer aquele alimento. Assim tem que ser a palavra de Deus para a sua vida. Você precisa desejar essa palavra, para que ela esteja viva dentro de você. Você precisa almejar por essa palavra. Porque Jesus não está sobre a terra, mas você ainda vê Jesus continuando, operando milagres. Você vê um testemunho de alguém que foi diagnosticada com câncer, mas depois que tomou a água de um ato profético, uma coisa que para o mundo é loucura, o câncer diminuiu, virou uma feridinha. E quantos milagres e prodígios nós já presenciamos aqui nessa igreja? Quantos nós já vimos? E você precisa mais de quê? Para ser fiel a Deus. O que é que mais você precisa? Ah, pastor, vem as dificuldades. Se você estiver em Deus, você vai suportar todas as dificuldades. Mas se você não estiver em Deus, você não vai suportar. Você não vai permanecer de pé. E mesmo você estando em Deus, o que é que a palavra diz? Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Porque quem nos sustenta é o Senhor. Mas para Ele nos sustentar, eu preciso ser alguém onde Ele tem prazer de habitar em mim. Aonde o Senhor quer conduzir a minha vida, os meus passos, os meus projetos e as minhas atitudes. Eu preciso ser esse alguém. Então para de ficar achando que você tem a vida toda de oportunidade, porque essa é a última. É o último estágio de Deus na vida do homem. É a única oportunidade.
E você não pode sair daqui hoje da mesma forma. E você não pode voltar para casa com as suas incertezas. Você tem que sair daqui hoje com a convicção que a partir do momento que você levanta a sua mão e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está abrindo o seu coração para que o Espírito Santo possa adentrar em você. E toda vez que você cometer algo de errado, Ele vai te incomodar, dizer: está errado, se arrependa. Porque quando você está sozinho, você não está nem aí. Você não liga para nada. Mas quando você tem alguém do seu lado, você até diz: ei, rapaz, esse cara é chato. Tudo que eu vou fazer, ele só, Deus não se agrada. Assim é o Espírito Santo, que você chama muitas vezes de chato, mas quer lhe levar para o bom caminho. E você muitas das vezes não entende. Eu quero fazer uma pergunta nessa noite.